Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual do PL. Ele obteve uma votação nos 415 municípios baianos dos 417 municípios. O nosso entrevistado é o deputado estadual Leandro de Jesus. Deputado, bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo aqui. Olá, Fernanda. Para mim também é uma grande satisfação estar aqui com vocês, na nossa TV Alba, e falar ao povo baiano, né? Falar ao nosso público. E eu fico grato a esses 415 municípios, né? Os quais eu fui votado. Para mim, um grande orgulho, né? Enquanto baiano, enquanto representante, né? Do nosso povo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês, eu agradeço. Deputado, 415 municípios baianos, o senhor obteve votação. Nós temos 417 municípios, ou seja, só em dois municípios o senhor não foi votado. Como é que o senhor acha que conseguiu chegar até essa população, a esses municípios, a cada município deste? Olha, eu costumo dizer que quando a verdade, ela ultrapassa quaisquer fronteiras, né? Então, existe uma frase do Olavo de Carvalho que diz o seguinte, né? Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então, na defesa da verdade, nós não podemos ter moderação. E tudo que o nosso povo hoje, o nosso povo da Bahia quer é ouvir as verdades, e além dessas verdades que têm que ser propagadas, no caso que eu tenho feito isso ao longo desses últimos anos, as verdades têm que ser expostas, mas também virem, né, essas verdades com propostas, com ideias de mudança, ainda mais num estado como o nosso, que, de fato, o povo carece, né, de muitas mudanças, de boas proposições, além de conhecer, obviamente, a realidade dos nossos municípios, das nossas regiões, que são essas verdades que acabam esclarecendo a nossa população. Então, eu entendo que esse trabalho é transparente, na utilização também das redes sociais, além de estar presencialmente caminhando pela Bahia, nos levou, graças a Deus, e a cada eleitor que, enfim, foi lá depositar o seu voto, que tivéssemos esse resultado aí que muito me alegrou, e eu agradeço. O senhor falou em relação ao resultado, né? O senhor é do partido do PL, do Partido Liberal. Correto. Aqui dentro do parlamento, a gente sempre conversava e havia uma expectativa do PL eleger 2 parlamentares. O partido elegeu 4 parlamentares, né? E dentre esses 4, a expectativa tinha outros nomes. O nome do senhor não era ventilado, que seria eleito ou não. Como é que o senhor recebeu essa notícia de ser eleito deputado estadual com quase 40 mil votos? Olha, para mim, claro, né, receber essa notícia foi uma grande alegria, né? Mas eu entendo que também é o resultado exatamente do trabalho, né? Nós, né, embora talvez para quem está de fora e não entende o nosso trabalho, a nossa comunicação, o nosso caminhar, também, digamos que mais acostumado com o modelo de política tradicional, digamos assim, né, a moda antiga, talvez haja um desconhecimento dessa nova modalidade, onde a gente tem um relacionamento muito mais próximo, né, com as pessoas, com o público, defendendo valores e princípios, de fato, abraçando, né, as demandas da sociedade e lutando por soluções, porque, por exemplo, mesmo antes do mandato, aqui eu já lutava e brigava, né, pelos direitos, e, enfim, para as mudanças que eu entendia como necessárias e que o povo, né, muitas vezes colocava como demandas. Então, assim, já existia uma representatividade, uma atuação, né, nesse sentido. Então, da nossa parte, conhecendo esse relacionamento nosso próximo com a população, existia uma expectativa de que haveria o êxito nessas eleições. De fato, o PL conseguiu um feito muito importante, marcante. Foram 4 deputados estaduais eleitos. Eu fiquei em segundo, com 39.206 votos, né? E o mais interessante é que talvez, né, se a política tradicional duvida desse tipo de êxito para alcançar o mandato, é exatamente porque é um voto de opinião. É um voto que é um voto sem dinheiro. Né? Então, por exemplo, na minha campanha... Um voto conquistado, né? É um voto conquistado pela opinião. Na minha campanha,
eu gastei pouco mais de 100 mil reais do meu bolso. Do meu bolso, eu não recebi dinheiro do partido. Então, gastei pouco mais de 100 mil reais. Enquanto a maioria dos demais candidatos da política tradicional gasta aí 1 milhão, 2, 3, às vezes muito mais do que isso. O senhor não recebeu dinheiro do fundo partidário? Não recebi dinheiro do fundo partidário. Então, foi dinheiro gasto, meu próprio dinheiro, pouco mais de 100 mil reais, porque praticamente o meu trabalho na campanha foi entregar o material para que as pessoas soubessem qual era o número de Leandro de Jesus, porque o voto de opinião ele já estava conquistado exatamente por conta dessa relação. Quando foi que o senhor começou a sua campanha, deputado? Não estou falando da campanha oficialmente, eu estou falando em trabalhar de forma minuciosa em cada município. Olha, a gente trabalha exatamente, eu digo que é uma forma de procedimento, de vida, de exercer aquilo que a gente acredita. Então, em todo o tempo, nós que somos cristãos, conservadores, que defendemos princípios e valores, nós não podemos dormir. Temos que estar sempre atuantes. Então, dessa maneira, se portando de maneira bastante atuante, fiscalizadora, a gente está sempre observando o que acontece na Bahia, nos municípios, exatamente para estar lutando e defendendo esses valores e princípios ou as mudanças que nós queremos para o nosso Estado. Vou pegar aqui um exemplo. Eu ia questionar justamente isso. Qual a mudança que o senhor pretende ter aqui no nosso Estado, né? O senhor como legislador? Pronto, perfeito. Vou pegar um exemplo antes de eleito, enquanto no período da pandemia, exigência do comprovante vacinal, perseguição aos servidores públicos, muitos afastados, inclusive quando apresentavam um relatório médico. Ali naquele período, eu saí em defesa desses servidores, exatamente, inclusive pleiteando na justiça, para que eles fossem, né, obviamente, não fossem mais colocados nessa situação de perseguição e pudessem voltar a trabalhar. Né? Inclusive, muitos hoje permanecem nessa situação e temos, inclusive, um projeto de lei já apresentado para proibir a exigência do comprovante vacinal aqui na Bahia. Chega desse tipo de perseguição. Então, vou pegar aqui mais um exemplo da nossa atuação. Nós temos essa situação terrível da fila da regulação, que é conhecida como fila da morte aqui na Bahia. Eu estou fazendo a fiscalização in loco nos hospitais, nas UPAs, para entender o processo, por que a fila da regulação se tornou a fila da morte, por que tanta gente morre aguardando um simples atendimento, ou procedimento, ou tratamento, né? Não só aqui na capital, mas no interior. Estive agora recentemente no oeste da Bahia, né, no Hospital do Oeste, lá em Barreiras, onde supostamente se inaugurou um complexo para tratamento contra o câncer, a Unacom. Isso no ano passado foi a dita inauguração, mas está fechado. Então, alguma coisa que não está batendo, tem muita coisa errada que precisa ser corrigida, e o meu mandato é exatamente para lutar verdadeiramente pelos direitos do povo, principalmente aqueles mais pobres, aqueles que são da favela, aqueles que carecem de tantas necessidades, inclusive atendimento médico, emprego. Então, há muita coisa para se fazer na Bahia e que verdadeiramente precisa sair do discurso. Temos que partir para a ação. Deputado, como a receptividade do senhor ao chegar a fazer essa visita a fiscalizar, né? Porque muitas pessoas desconhecem qual o papel principal do parlamentar, né? Os papéis. Fazer leis e fiscalizar o executivo. Então, quando o senhor chega para fiscalizar, como o senhor é recebido? Olha, pela população, via de regra, nós somos recebidos muito bem, graças a Deus, porque, por exemplo, numa situação como esta de fila da regulação, o desespero de quem está sofrendo, prestes a perder um parente, enfim, aguardando atendimento, nós somos, graças a Deus, muito bem recebidos. Falando dos profissionais que estão ali, às vezes geram uma certa desconfiança, mas a gente esclarece, eu procuro sempre esclarecer, olha, nós estamos aqui para contribuir. Sei que muitas vezes vocês que fazem parte do corpo de profissionais de uma UPA ou de um hospital também são vítimas desse sistema que está caótico. Então, o meu papel é identificar o problema, o porquê, fazer os levantamentos de dados, informações do porquê que essa fila não está funcionando, porque eu preciso identificar, fazer um diagnóstico e apresentar, obviamente, uma proposta de solução. Então, graças a Deus, até aqui, nós temos sido, nós fomos bem recebidos em todas as ocasiões. Algum desconforto que porventura ocorreu num dado momento, os devidos esclarecimentos, né, faz com que
entendam a nossa posição de fiscal, né, do Executivo, e tudo tem transcorrido muito bem. Deputado, em relação aos projetos, quais os projetos o senhor já apresentou aqui no Parlamento? Eu estava dando um breve apanhado, né, na lista do senhor. O senhor já apresentou diversos projetos, também algumas indicações. O que o senhor citaria como prioridade, né? Obviamente, todos são prioridades, mas Sim. o que o senhor gostaria que fosse aprovado já imediatamente? Olha, nós temos, eu trouxe aqui, vou citar aqui rapidamente, nós temos a proibição, que eu citei agora há pouco, da exigência do comprovante vacinal. É um absurdo que isso ainda continue a trazer prejuízo ao nosso Estado. Nós temos o PL também 24.717, que institui o Estatuto do Nascituro, exatamente para defender a vida desde a concepção, ou seja, somos contra o aborto. Nós temos aqui o PL 24.728, que veda a instalação de banheiros unissex ou multigênero. Isso é para defender as mulheres, defender as crianças. Nós não podemos coadunar ou concordar com homens entrando em banheiros que estão lá crianças, meninas, mulheres. Tem que ter uma outra solução para isso. E temos aqui a defesa também da criança nas escolas. Muitas vezes nas escolas, as crianças são retiradas de dentro do ambiente escolar e são levadas para atividades externas sem o consentimento dos pais. Isso também não pode acontecer. Então, a escola, de maneira obrigatória, deverá comunicar aos pais quando tiver uma atividade escolar externa, para que os pais autorizem e concordem com aquela atividade. E uma outra aqui que a gente precisa destacar também, que dispõe sobre a proibição de veiculação de músicas que desvalorizem e incentivem a violência ou exponham mulheres à situação de constrangimento ou contenham manifestações de preconceito de qualquer espécie ou apologia ao uso de drogas ilícitas ou consentimento de crimes em escolas públicas ou privadas do Estado da Bahia. Por quê? Nós estamos observando muitas vezes ambientes escolares sendo utilizados para a prática da vulgaridade, enfim, da promiscuidade e da sexualização, erotização precoce de crianças e adolescentes sem o consentimento ou conhecimento dos pais. Primeiro que a escola não é para isso. Então, temos várias denúncias nesse sentido, estamos atuando, né, propondo os projetos para que haja uma mudança nesse sentido e que os pais tenham a garantia que na escola o seu filho vai estar ali para aprender português, matemática, redação, geografia, enfim, as matérias que vão prepará-lo para o futuro. Aqui também nós aprovamos recentemente a Frente Parlamentar em Defesa dos Valores Cristãos, onde estaremos, obviamente, ampliando essa atuação, defendendo os valores da família, os valores que são a base da nossa sociedade. Então, entre outras propostas, estamos aqui bastante atuantes, representando o povo baiano, que, vale ressaltar, mais de 80% do povo baiano se declara cristão. Deputado, desses projetos do senhor que o senhor já apresentou aqui no Parlamento, em que pé eles estão? Já estão na Comissão de Constituição e Justiça? O senhor já conversou com os pares a respeito das propostas? Olha, já foram apresentados, já tem inclusive o seu número, né, registrado. Estamos acompanhando, né, inclusive parte deles já está assim na CCJ e nós já estamos buscando o diálogo com os pares, né, exatamente para que haja o avanço, né, dessas proposições e estaremos acompanhando, né, inclusive ouvindo os demais colegas, né, sobre os projetos. O importante é que o melhor resultado para o povo baiano seja alcançado. Deputado, o senhor é um deputado de primeiro mandato, já foi candidato a vereador, e o senhor tem usado muito a tribuna aqui da casa, né? E tem repercutido muito na imprensa. Inclusive, na imprensa, já noticiaram até o senhor como um parlamentar de metralhadora giratória, né? Um parlamentar com metralhadora giratória, e também o bolsonarismo na favela. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, mas após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual Leandro de Jesus, ele que foi votado nos 415 municípios baianos dos 417. Deputado, no bloco anterior, nós falávamos a respeito da repercussão que o senhor tem causado aqui na imprensa, né? O senhor tem usado muito a tribuna aqui do parlamento e foi até intitulado por um site como uma metralhadora giratória e também falando que o senhor era o bolsonarismo da favela. Como o
o senhor recebeu esse tipo de intitulação? E se o senhor se considera mesmo um parlamentar que usa esse tipo de metralhadora giratória, e para quem o senhor apontaria, né, esse tipo de... Fernanda, uma excelente pergunta, né? Na verdade, começar pelo Bolsonarista da Favela, que foi um outro site também que assim chamou. Primeiro que eu tenho muito orgulho das minhas origens, de onde eu vim e tudo que eu aprendi, né, com a minha família, tudo que eu aprendi também na periferia. Periferia é sinônimo de superação. Quem nasce e cresce no bairro do Beiru, Tancredo Neves, ali na região do Cabula, como eu nasci, nós aprendemos a superação. Não ao vitimismo, mas superar. As dificuldades existem, elas existem, mas nós temos que aprender a superação, a resiliência ela é importante. Então nós chegamos, com o passar do tempo, né, a experiência de vida, nós chegamos muito mais fortes, aprendendo a mirar essa metralhadora giratória para o lado certo. Porque nós conhecemos o que é a verdade, nós conhecemos o que é o sofrimento. Mas qual seria o lado certo? Nós entendemos as aflições que o povo sofre. E o lado certo é exatamente apontar essa metralhadora contra a corrupção, contra os desmandos que ocorrem, por exemplo, no nosso estado da Bahia, como eu dei exemplo aqui da regulação. As pessoas aqui não estavam acostumadas a um deputado ir fiscalizar em loco, né, uma UPA, um hospital, receber a denúncia daqueles que estão sofrendo, ir lá presencialmente ver, por exemplo, essa senhora que estava com o intestino ou parte do intestino para fora, levar ela no hospital para que ela fosse internada antes que perdesse a vida. E isso, obviamente, nós trazemos para o parlamento, né? Nós levamos isso exatamente para o discurso, para que os demais colegas tenham consciência e saibam das dores do nosso povo baiano e para que, obviamente, isso também venha reverberar na imprensa e na mídia, exatamente para constranger aqueles que deveriam ter responsabilidade de não causar esse sofrimento ao nosso povo. Então, assim, eu acho que essa é a surpresa que fez com que esse site me chamasse, ou enfim, de metralhadora giratória, porque nós temos que apontar os erros. Então, nós temos que... nós não podemos guardar ou passar pano sobre os problemas que estão acontecendo no nosso estado da Bahia. Então, isso é muito importante. E sobre a questão do bolsonarista da favela, o que é ser bolsonarista? É ser um conservador, é defender princípios e valores cristãos, é defender a liberdade, é combater, ser contra a criminalidade, é defender que as pessoas, e vale aqui ressaltar, o nosso povo aqui de Salvador, pegando o exemplo de Salvador, eles foram enganados muitas vezes por discursos de esquerda que faz com que o nosso povo bata no peito e diga, eu tenho orgulho da favela. Orgulho de quê? Falta tudo, não tem atendimento médico, não tem transporte público, buraqueira, total falta de estrutura, as pessoas estão abandonadas, então são levadas ao que eu chamo de senzala ideológica. As pessoas são aprisionadas nesta mentira que a esquerda cria. E eu estou aqui exatamente para mostrar um outro caminho, um outro campo de visão. As pessoas são obrigadas a concordar comigo? Não, mas pelo menos eu peço, me escute, faça a sua análise e tome a sua decisão, se vai continuar por este ou por tal lado. Então, é defender os princípios e valores cristãos, defender a vida desde a concepção, defender a liberdade econômica, defender um Estado mínimo, menos impostos, menos burocracia para que as pessoas possam se desenvolver, empreender, pequenos empreendedores que nós temos aqui, por exemplo, nos bairros de Salvador, as pessoas empreendem, as pessoas querem trabalhar. Tudo que o povo quer é trabalhar, é ter essa liberdade. E o conservadorismo, a direita, defende exatamente isso. Então, se eu nasci e cresci na favela, sou o bolsonarista da favela, como disseram, e me orgulho disso. Deputado, o senhor é da direita radical, o senhor se considera um conservador radical? Olha, como eu disse no início, né, nós não podemos ter moderação em defender a verdade, defender aquilo que nós acreditamos, defender princípios e valores cristãos. Então, a parte da esquerda costuma tentar nos taxar de radicais, enfim, e isso a mim não me ofende. Eu tenho que ser um radical, sim, na defesa da verdade. Eu tenho que ser um radical, sim, na defesa do povo. Eu tenho que ser um radical contra os desmandos na saúde pública do estado da Bahia. Tem que ser radical. Porque senão, se eu passar pano, ou se eu ficar aqui trabalhando meia boca, eles não vão me ouvir. Ou não vão buscar as soluções que são de interesse do povo. Então, o radicalismo vai nesse sentido. Então, quando as pessoas me chamam de... Ou as pessoas não. Parte
da imprensa ou a esquerda costuma chamar de bolsonarista radical, a mim não me ofende, é um orgulho, porque eu sei o que eu estou defendendo. E eu digo para todos que estão aí nos assistindo, seja radical na defesa do bem, da verdade, do que é justo. Seja radical em fazer o bem ao próximo. Temos que ser radicais nesse sentido. Você que é cristão, seja radical sim na defesa dos valores, dos princípios cristãos, da palavra de Deus, porque um dos princípios basilares do mandamento é fazer o bem ao próximo. Olha só como é bom ser radical nesse sentido. Então, eu tenho orgulho de ser radical. Né? O senhor é evangélico, deputado? Olha, graças a Deus, desde a infância, minha mãe, os meus pais sempre me levaram para a igreja, me ensinou os valores cristãos. Então, eu tenho orgulho de ser cristão, professo essa fé e defendo esses valores, porque são os pilares da sociedade ocidental, que inclusive fez com que nós chegássemos até aqui e evoluíssemos tanto, exatamente vem desses pilares, os valores cristãos. Então, eu devo a minha vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, e procuro servi-lo e aprender a cada dia com a palavra de Deus para ser um cristão que possa dar um bom testemunho. Tem os meus defeitos? Tem, todos nós temos, mas procuramos melhorar, devo procurar melhorar sempre para fazer o bem e ser um bom cristão. Diz que o importante é que as qualidades superem os nossos defeitos, não é, deputado? Exatamente, né? E é o nosso papel, ainda mais quando nós somos alçados a representantes, e aí é que entra mais um papel do cristão que chega a ocupar o mandato. Nós estamos aqui para servir. O cristão deve servir. O deputado, ou o prefeito, ou qualquer mandato que seja, você está aqui para servir ao povo. Servir de verdade. E servir de verdade é você poder realmente caminhar e entender as demandas e o sofrimento. Por que, Fernanda? Olha, existe alguma possibilidade de você entender o sofrimento de quem quer que seja, se você não olhar de perto, se você, de fato, não estiver ali próximo a essas pessoas para saber o que ela está passando? Se você ficar distante dentro do seu gabinete, só recebendo informações, você não consegue sentir aquela dor, aquele sofrimento, para buscar através da sua indignação a mudança sobre aquilo ali. Por isso que eu tenho dito e tenho convocado os meus colegas, inclusive no último debate que tivemos sobre a questão da regulação. Olha, se vocês acham que está bom, vamos lá pessoalmente. Vamos fazer aqui um grupo de parlamentares, vamos lá na UPA. E o que dizem quando vocês sugerem? Aí todos se calam. Por isso eu trouxe o banner na última sessão e mostrei, olha aqui. Aí engraçado não, né? É interessante que quando a gente mostra o sofrimento de uma pessoa com o intestino para fora há 3 anos, tem uns que fazem cara de nojinho. Nojinho? Não, você não tem que ter nojo. Você tem que ter indignação para mudar aquela realidade. Então é assim que a gente tem que constranger muitos que estão aí, já inclusive há muitos mandatos, e encostado. Não, aqui está bom, no meu gabinete, ar-condicionado. E o papel do deputado não é esse. E enquanto, olha, Fernanda, se for da vontade de Deus, que seja um mandato, ou que sejam 10. Mas esse Leandro que você está vendo aqui não vai mudar. Eu vou lutar até o fim para que esses problemas, esse sofrimento e essa dor que eu passei na minha família, com o meu cunhado, que era um irmão para mim, que sofreu na fila da regulação, tratado igual um cachorro. Essa é a verdade. O Estado da Bahia trata as pessoas aqui igual cachorro na fila da regulação. E eu não aguento ver isso. Eu vou lutar isso, eu sei que é uma briga grande, mas eu vou lutar até o fim e isso vai ter que mudar, a não ser que me matem. Deputado, como está a relação do senhor com os parlamentares? Nós temos aqui 63 parlamentares, né? Cada parlamentar de um jeito, com ideologias diferentes. Como o senhor se aproximou de cada parlamentar? Como é a relação do senhor? É diplomática? Como é? Olha, a relação é diplomática, né? Alguns a gente acaba conversando mais, outros menos. Mas, assim, nós temos que entender que estamos dentro de uma casa, de um parlamento, onde temos que lidar com todos. Até aqueles que têm um pensamento completamente diferente. Bom dia, boa tarde, ou se tiver que conversar alguma coisa, enfim, não há problema algum. Primeiro, eu tenho que, exatamente neste papel
enquanto cristão, que eu acabei de falar aqui, eu tenho que dar o bom exemplo, tenho que dar o bom testemunho, e a educação é sempre bem-vinda, de ambas as partes. O que eu não abro mão é exatamente daquilo que eu acredito, dos meus princípios e valores. Então, nesses aspectos, não tem conversa, né? Entre aspas aqui, que sentido? Não adianta chegar para Leandro, de Jesus aqui, e dizer assim, pô, Leandro, pegue leve aqui nesse negócio e tal. Como é que eu vou pegar leve numa situação como esta? Não tem como. Eu tenho que expor a verdade. Né? Então, não tem moderação, como eu disse no início. Não há moderação na defesa da verdade. Não há moderação na defesa dos interesses do povo. Não existe, não tem como a gente moderar uma situação em que a gente chega hoje lá na favela, onde eu nasci e cresci, no Beiru, e as pessoas que são as pessoas de bem, as famílias de bem trabalhadoras, estão sufocadas, aprisionadas dentro de casa, porque a violência tomou conta. E muitas vezes esta violência que tomou conta do nosso estado da Bahia aqui, porque infelizmente o caos tomou conta da segurança pública, essa violência muitas vezes é idolatrada, né, por alguns deputados da esquerda que acabam até colocando o bandido como vítima da sociedade. Ora, que inversão de valores são essas? Eu estou aqui para defender quem? O meu papel de defesa é a defesa do trabalhador, da senhora dona de casa, da mãe que muitas vezes não tem o marido, tem que sair de casa para trabalhar, para sustentar os seus filhos. Eu sou a minha defesa das pessoas honestas. E eu posso dizer muito bem, aí como a esquerda gosta de falar de lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala. Quem é que vai dizer que eu não tenho lugar de fala se eu nasci e cresci na periferia? Eu não me vitimizei, eu não precisei praticar crime, eu não precisei roubar ninguém. O que eu precisei é dizer, olha, eu tenho foco. Eu tenho que superar as adversidades que se impõem à minha frente. É isso, é muito simples. É fácil? Não é. Agora, aderir ao vitimismo, colocar um criminoso como vítima da sociedade, isso eu não aceito. E posso falar, graças a Deus, a maioria do povo da nossa periferia, na Bahia inteira, ou seja aqui em Salvador como exemplo, são pessoas de bem, trabalhadoras. E o criminoso ele tem que ser combatido. Nós não podemos aceitar que a criminalidade seja colocada ou normalizada. Não podemos aceitar isso. Então, eu procuro enxergar as coisas dessa forma e a minha maneira de atuação e de colocação e de defesa dos interesses da sociedade vai muito nesse viés aí, nesse sentido, Fernando. Deputado, o senhor já teve destaque, né? Tem pouco tempo no Parlamento Baiano, mas tem se destacado, principalmente na imprensa e aqui na tribuna da casa. E o nome do senhor, Leandro de Jesus, tanto o nome do deputado estadual Diego Castro, foi colocado como possíveis candidatos à Prefeitura de Salvador. Qual a opinião do senhor? O senhor deseja ser candidato à Prefeitura de Salvador? O senhor tem essa vontade? Olha, eu tenho uma vontade que, acima de qualquer coisa, que a vontade do nosso Deus, do Deus que eu sirvo, se realize na minha vida. Eu sou um instrumento, né? Eu procuro me colocar como instrumento nas mãos do nosso Deus. E se para isso eu conseguir, ou eu possa ser um instrumento exatamente para a transformação desta cidade e melhorar, ou buscar melhorar a vida desse povo tão sofrido daqui da nossa capital, sem sombra de dúvidas eu tenho um desejo para fazer o bem, para fazer o que é correto. Sem sombra de dúvidas tenho sim esse desejo. E, inclusive, talvez, né, como muito se fala aí, né, de colocar as pessoas de origem da favela em destaque, de ocupar espaços, né, de valorização do povo de origem preta, negra. Então, está aqui uma grande oportunidade, né, para aqueles que defendem, né, esse tipo de ideia para ocupação de espaço. Está aqui um homem que veio da favela, da periferia, de origem negra, que está aqui à disposição, né, para, quem sabe, chegar à Prefeitura de Salvador, para olhar exatamente também por esses necessitados. Né? Porque aqui, por exemplo, aqui tem alguns deputados do PCdoB, do PSOL, né, que tem esse tipo de discurso, então pelo menos eles não vão poder ser contra a minha candidatura. Ó, a favela, origem negra, ó. Né? E claro, agora, aonde está a grande diferença? A diferença é que eu não posso flexibilizar com o crime, com o criminoso. A diferença é, eu sou contra as drogas, né? A diferença também é, eu sou contra o aborto, sou a favor da vida. Eu sou a favor da desburocratização,
para, principalmente nas questões da liberdade econômica, para que as pessoas possam ter uma liberdade melhor para trabalhar. O Estado, ou nesse caso a Prefeitura, tem que ser um parceiro do povo, parceiro de quem empreende, parceiro de quem quer trabalhar, e não um sistema que cria dificuldades para depois apresentar soluções para arrecadar. Não. O papel do gestor é ser um facilitador. E isso é servir à população. É entender o que cada cidadão, o que cada família hoje passa e sofre numa periferia. Porque as pessoas perderam, inclusive, a situação é tão dramática que quando você vai numa periferia para conversar, as pessoas perderam a sua capacidade de sonhar. E o que o meu pai dizia quando eu era criança era o seguinte: meu filho, estude para você não passar pelo sofrimento que eu passei. Você é advogado, né, deputado? Sou advogado. Tenho uma segunda graduação também em gestão pública. E exatamente vem desse impulso que meu pai e minha mãe sempre deram. Meu filho, estude, vá em frente para você não passar por esse sofrimento que nós passamos. E é isso que eu acredito. É recuperar agora este brilho, essa vontade do nosso povo de mudar as suas vidas, de poder olhar para o futuro e dizer assim: olha, eu posso, ali, para onde eu posso ir. Nós temos que apontar os caminhos de transformação para o nosso povo, viabilizar isso, exatamente para que haja essa transformação. Porque é muito fácil você ficar só no discurso e largar o povo lá sofrendo. E isso, da minha parte, nunca vai existir. Volto a dizer, Fernanda, e a todos que nos acompanham aqui, se for da vontade de Deus que seja um mandato 10, possa me levar para a prefeitura, ou quem sabe para o governo do estado, aonde Deus quiser me levar, eu irei para cumprir esta missão. Tem que ser esta missão, porque é o que Deus colocou em meu coração. Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu ficaria aqui horas conversando com o senhor, te entrevistando, parabenizá-lo pelo seu mandato, pela conquista do mandato e pelo seu trabalho, que tem sido destaque aqui durante o parlamento, né, fiscalizando o que deve ser feito, né, o parlamentar fiscalizar o executivo e também elaborando projetos de lei. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Espero ter mais vezes aqui. Fernanda, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. TV Alba, que, enfim, vem como um grande exemplo, uma grande iniciativa. Parabenizo a toda a equipe também aqui presente. E é só convocar, estou aqui para servir. Convocaremos mais vezes. Obrigada, deputado. Obrigado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.